Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? É uma alegria para mim estar com vocês nesse tempo, nesse momento tão importante dessa igreja, nesse momento tão importante para o nosso Brasil. É uma alegria poder compartilhar essa palavra num tempo de tantas tristezas, notícias ruins. Eu espero nesse momento aqui com vocês trazer uma boa nova, uma boa palavra que venha de encontro ao teu coração. Apocalipse capítulo 4, versículo 9 até o 11, a palavra de Deus fala assim: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam. Se você quiser grifar essa palavra, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam, grife essa palavra também, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade por tua vontade são e foram criadas. Outro texto, Romanos capítulo 11, versículo 36, a palavra de Deus fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para todos sempre, amém e amém. Outro texto, João capítulo 4, versículo 20 até o 24, a palavra de Deus fala assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses adoradores que adoram desse tipo, em espírito e em verdade. Um último texto, Salmo capítulo 24, do versículo 3 até o 6, a Bíblia fala assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Nós vivemos num tempo de pandemia, num tempo onde nós devemos e precisamos, tomar diversos cuidados. Todos os lugares que nós chegamos, até mesmo na igreja, quem já tem o culto presencial, a primeira coisa que nós nos deparamos é o álcool em gel, o lugar onde nós devemos higienizar as nossas mãos, porque se nós não fizermos isso, nós não poderemos entrar nesse ambiente. Esses tempos atrás eu fui no mercado e eu, por descuido, esqueci de limpar minhas mãos ali, de passar o álcool em gel. Uma moça já veio rapidamente e falou para mim: se você não limpar, você não pode ter acesso ao mercado. Eu fiquei meio com medo até do jeito que ela, do jeito que ela me abordou, mas eu lembrei que é uma regra para todo mundo. Eu fui lá, higienizei minhas mãos e entrei naquele lugar. Podemos dizer que isso já virou uma cultura no nosso país, Virou uma cultura no nosso meio, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Em todos os lugares nós devemos limpar as nossas mãos, E nós vamos falar hoje aqui sobre um tema muito importante. Esses textos que nós lemos, esses versículos que nós lemos, todos eles falam de uma coisa: adoração. Adoração. E antes eu quero lembrar de algumas coisas com relação à adoração. Primeira coisa que nós precisamos lembrar: nós devemos adorar somente a Deus. Jesus, quando ele está no deserto, naquele tempo de quarentena dele, quando ele tem aquele diálogo com Satanás, e Satanás propõe várias coisas para Jesus, uma das respostas para Satanás, Jesus fala assim, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, está escrito:
adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós devemos adorar somente ao Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender: nós adoramos ao Senhor, por quê? Porque Ele é digno da nossa adoração. Terceira coisa que nós precisamos nos lembrar: nós o adoramos por aquilo que Ele é, pelos seus atributos. Nós damos glória, honra, força, poder, só Ele que é merecedor, não por aquilo que Ele faz a nós, não por aquele presente que Ele nos deu. Nós não o adoramos por aquilo que Ele faz, mas nós o adoramos por aquilo que Ele é. E eu quero falar para vocês aqui nesse tempo, nesse momento rápido que nós vamos ter de conversa aqui. O texto que nós lemos aqui de João fala sobre os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, relembrar, se você nunca ouviu isso, algo muito esclarecedor para mim, eu espero que seja esclarecedor para você também. Uma coisa que Deus nunca procurou e nunca irá procurar aqui na terra, ou nunca irá procurar em nós, Ele não procura por adoração. Deus, Ele não está interessado em adoração. O texto é muito claro, ele fala assim, Jesus ele está falando com aquela mulher samaritana, ele diz: Deus está procurando por adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está interessado na tua adoração, Ele está interessado em você. Ele procura adoradores, Ele não procura adoração. Até porque no céu existe a adoração 24 horas, e uma adoração muito mais elaborada, muito mais perfeita que a nossa. 24 anciãos, os 4 seres viventes, os serafins, os querubins, eles estão ali em todo o tempo adorando. Então, a adoração é o que mais tem no céu. Deus ele está procurando por adoradores. Ao contrário da salvação, para nós sermos salvos, nós precisamos crer. Aquele diálogo de Paulo com aquele guarda, ele fala assim, ele pergunta: como que eu faço para ser salvo? O apóstolo Paulo fala assim: crê somente, e você será salvo. Nós somos salvos por meio da graça, através da fé. Então nós não precisamos fazer nada, somente crer. Já na salvação nós não precisamos fazer nada, entre aspas, né? Só crer somente. Na adoração, nós precisamos entender que a adoração, ela não nos exige uma coisa, ela nos exige tudo. Lembra daquela mulher que derramou aquele perfume? Deus não nos pede muito, Ele nos pede tudo. Os 24 anciãos ali em volta do trono, eles são um exemplo para nós. A Bíblia fala que eles lançam as suas coroas, eles estão adorando, e nesse ambiente de adoração, os 24 anciãos, eles lançam as suas coroas aos pés de Jesus, ou seja, tudo o que eles têm, tudo o que eles possuem, eles depositam aos pés do Senhor. A adoração não tem a ver com o quanto nós damos, mas ela tem a ver com o quanto que ainda nós estamos retendo. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade entendem isso, eles precisam dar tudo. Não é o tanto que você dá, mas ainda você precisa medir a tua adoração com o tanto que você retém. Algo que nós precisamos nos lembrar também: nós não entramos na adoração. Você não precisa fazer força, agora eu preciso entrar na adoração. Não é fazer força para entrar, você precisa entender que você precisa se disciplinar. Nós precisamos nos disciplinar para permanecer nesse ambiente de adoração, para nós não sair desse momento, desse tempo de adoração que é um tempo em todo tempo, na verdade. Não podemos sair. O texto lá de Salmos que nós lemos, Salmos capítulo 25, a partir do versículo 3, o salmista fala assim: quem há de permanecer no seu santo lugar? Davi é um profeta, Davi é um adorador, Davi é alguém que está à frente do seu tempo, e Davi ele já está almejando a nova aliança já, porque nesse tempo
a gente sabe, no Antigo Testamento, os sacerdotes entravam de tempos em tempos, eles entravam e saíam da presença manifesta do Senhor. Mas ele está falando assim, quem que pode permanecer nesse lugar? E ele faz essa pergunta e ele mesmo responde, ele fala assim, esses que mantêm as mãos limpas e um coração puro, esses podem ficar nesse lugar de adoração, nesse lugar da presença manifesta do Senhor. O salmista fala, quem poderá ficar nesse lugar? Quem pode permanecer? No versículo 4 ele fala, aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Eu acho muito legal, eu gostaria só de dividir aqui em duas partes esse momento aqui. Limpo de corações, limpo de mãos, aliás. Eu falei aqui que para nós acessarmos alguns lugares, nós precisamos limpar as nossas mãos nesse tempo. E eu creio que Deus está colocando uma cultura nova, onde nós vamos limpar as nossas mãos também para estar constantemente na presença de Deus. Limpeza tem a ver com santidade. Santidade, nós precisamos entender que santidade é um caminho. A Bíblia fala em Isaías capítulo 35, o caminho de santidade, é um caminho onde nós trilhamos por ele, e santidade, santificação, não tem a ver com você não se sujar. Santidade é você ter uma constante limpeza, isso fala da limpeza de mãos. No Antigo Testamento a Bíblia fala que o sacerdote ele passava antes dele chegar na presença, no Santo dos Santos, ele limpava as mãos com água. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 30 que o sacerdote ele precisava limpar suas mãos. Arão e os seus filhos, eles lavavam as suas mãos, e a Bíblia fala que isso é por estatuto perpétuo. Isso é um princípio, nós devemos limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração. Purificar o coração tem a ver com algo puro, sem interferências, sem concessões, sem contaminações. Isso tem a ver com o nosso interior. Lavar as mãos tem a ver com o nosso exterior. Limpar o coração tem a ver com o nosso interior. Deus ele quer nos levar para um nível profundo, onde tanto o nosso interior quanto o nosso exterior são puros, são limpos. Tiago capítulo 4 versículo 8, a palavra de Deus fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. É o interior, é o exterior, é com tudo, é com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Eu quero finalizar com algo que Deus falou muito claro ao meu coração, e eu finalizo com isso. A mulher samaritana, ela chega para Jesus, depois que ela passa pelo processo ali, até então ela não tinha reconhecido que era Jesus, mas quando ela reconhece que Jesus é o Messias, é aquele que era um enviado do Senhor, ela chega, ela é liberta, ela é curada, ela é exposta ali diante do Senhor, mas ela, no final ali do diálogo dela com Jesus, em João capítulo 4, ela fala assim para Jesus, Jesus, aonde nós devemos adorar, em qual monte nós devemos adorar? E Jesus ele ensina um princípio da adoração, agora com ele, nesse novo e vivo caminho, ele ensina algo muito importante, ele ensina assim que não existe um lugar para adorar, não é aonde adorar, a pergunta não é essa, a pergunta a se fazer é, em qual monte eu ainda não estou adorando, ou onde eu estou deixando de adorar. Adoração não é um momento, não é um ritual, adoração é uma vida, é em todos os lugares. Em qual monte eu ainda não estou adorando? Em qual monte, em qual esfera da minha vida, em qual momento da minha vida eu estou deixando de adorar? Com Jesus, em Jesus, que é o caminho, eu posso caminhar em adoração. Adoração em espírito e em verdade não é acessar em alguns momentos ou em alguns lugares a sala do trono, é não sair da sala do trono, é não sair desse lugar que Deus nos colocou. Tal geração, o Salmo termina, o salmista ele fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá permanecer? E dele fala o que é limpo de mão, puro de coração, tal geração.
dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tal geração, eu creio que eu estou falando aqui para essa geração, uma geração que realmente purifica o seu coração, que limpa as suas mãos e que entende que adoração não é um momento, adoração não é música apenas, adoração é um estilo de vida, e é essa geração que Deus está procurando, uma geração sem face, que busca a face do Senhor, uma geração sem face, que está buscando constantemente a face do Senhor, em todo tempo e em todo lugar. Deus abençoe você, um abraço e até mais.